Essa metodologia do FireGrid, ele vem assim como um momento único nosso agora, que até nós temos necessidade de encurtar prazo e custo da obra, né? E como é que você modifica prazo e custo de uma obra? Você tem que pactuar diretamente no processo. Então veja que interessante, vocês atualizaram na concepção do seu modelo, impactuou toda a sua cadeia, então vai te reverter isso em economia. Alguns clientes, grandes instaladoras, neste reestudo, chegaram a nos relatar aí uma economia de 17% a 20% no custo da obra, né? Lembrando sempre que tudo aquilo que nós levamos a uma tecnologia, uma concepção, vai trazer para nós segurança. E essa segurança já está prescrita dentro da norma. Lembrando que também todo esse método também já está declarado na norma do seu uso imediato. Então o FireGrid, ele vai auxiliar para você nessa jornada, né? Nessa busca pela otimização de projeto. FireGrid. Muitas vezes o pessoal tem dúvida e às vezes não sabe, pelo nome ser um termo em inglês, o que significa. Então hoje aqui vou esclarecer isso para vocês. Fire é a tradução fogo e grid é um formato em grelha. Agora você fala, por que tem a ver fogo com grelha? Porque esse é o modelo que é utilizado no projeto de combate a incêndio, né? Através de chuveiro automático. Como é chuveiro automático, entende-se que ele vai ser disparado automático, né? Chuveiro automático. Então, essa é uma concepção que nasce para fazer essa prevenção e combate a incêndio em projetos, né? Então, o nome FireGrid tem esta finalidade de já dar o direcionamento para fazer esse perfil de projeto. Muito utilizado, inclusive, em projetos grandes, supermercados, shoppings, grandes estacionamentos, ok? Mas por que utilizar o FireGrid? E por que o FireGrid por formato a grelha? Vamos retroceder um pouco, um tempo atrás, antes de ter essa concepção desse projeto em formato grelha. O que nós tínhamos é um formato em árvore, que eles chamavam, por ter uma concepção de distribuição, ou em ramais, distribuição através de ramais. Pela necessidade de se extinguir o incêndio em função da classificação, da quantidade de combustibilidade que tinha o local, lembrando sempre, para extinguir o fogo, quanto mais fogo e mais água, então houve a necessidade de deslocar esse volume da água para fazer esse combate através das tubulações. E esse volume d'água, quando estão sendo dimensionado, ficava diretamente proporcional ao diâmetro. Ou seja, um volume de água maior vai automaticamente gerar dimensões maiores. E quando nós vamos fazer a instalação, isso em loco, em obra, em função desses diâmetros serem muito grandes, geraria um peso na estrutura maior, geraria outros problemas operacionais e principalmente a variação de diâmetros, gerando custos comerciais muito elevados em função dessa particularidade. Quando nós, aí sim, desta necessidade, partimos para o formato em grelha ou formato em malha conhecido, ele passa a dividir as vazões. E quando nós dividimos as vazões, começa a ter uma oportunidade de ter a uniformidade dos diâmetros. Então, em primeiro lugar, vai ficar muito mais fácil deslocar um volume muito alto de água, estou falando de 5, 6 mil litros por minuto, para vocês terem uma ideia de referência. E dentro desse deslocamento desta água nas tubulações, os diâmetros uniformes favorecem essa distribuição, permitindo, desta maneira, uma ótima execução na obra, uma praticidade e, principalmente, um alívio na estrutura por suportar diâmetros que estão com diâmetros equivalentes, ok? Bom, o que isso impactua no dia a dia do projetista e, consequentemente, do executor, que vai ser um diferencial seu quando você estiver oferecendo o seu projeto, né? Primeiro é o estudo econômico. Por que econômico? Porque ele vai ter diâmetros menores do que um outro modelo anterior. Segundo, a economia que você vai ter em função de não precisar tantas peças, conexões de interligação em função dessa variação de diâmetro, tá? E quais outros benefícios você vai ter, que vai te pactuar
o custo e a mão de obra nessa operacionalidade. Então vocês percebem que por causa de uma técnica de distribuição de água, nós impactuamos toda uma cadeia de valores, que vai desde a concepção do projeto, da compra do material, do manuseio desse material, da instalação e do aspecto de suportes e tudo que está envolvido no projeto, execução, instalação. Então, essa metodologia do FireGrid, ele vem assim como um momento único nosso agora, que até nós temos necessidade de encurtar prazo e custo da obra, né? E como é que você modifica prazo e custo de uma obra? Você tem que pactuar diretamente no processo. Então veja que interessante, vocês atualizaram na concepção do seu modelo, impactuou toda a sua cadeia, então vai te reverter isso em economia. Alguns clientes, grandes instaladoras, neste reestudo, chegaram a nos relatar aí uma economia de 17% a 20% no custo da obra, né? Lembrando sempre que tudo aquilo que nós levamos a uma tecnologia, uma concepção, vai trazer para nós segurança. E essa segurança já está prescrita dentro da norma. Lembrando que também todo esse método também já está declarado na norma do seu uso imediato. Então o FireGrid, ele vai auxiliar para você nessa jornada, né? Nessa busca pela otimização de projeto. Eu canso de ver aqui em várias consultorias que eu presto aqui no dia a dia, situações que poderia ser utilizado o método de grid, aí, utilizando o FireGrid, que poderia te impactuar em muito no seu diferencial de projeto. Muitas vezes é desconhecimento, muitas vezes assim é a ideia de que tinha algo muito diferente para ser utilizado, mas muito pelo contrário, é muito fácil utilizar, é muito simples utilizar o FireGrid. Aí num tempo aí de 2 horas você já muda toda a sua concepção de projeto, coloca num outro nível de execução e oferece para o seu cliente um diferencial pleno, que é oferecer um projeto com mais tecnologia, com mais praticidade. Aqui, ainda no Brasil, um grupo pequeno ainda de projetistas começa já a utilizar o conceito, muitos dos nossos usuários, do conceito do projeto misto, que faz a concepção na sua arquitetura, de acordo com o modelo, geralmente em supermercados, onde a área maior de distribuição nós usamos o grid, a grelha, né, o grid, e nas áreas laterais o método aberto em função das características da execução que nós possamos ter. Então veja, você pode acontecer também de ter uma situação mista. Não vou dizer que você vai utilizar só um método, ou apenas um método, ou achar que um método substitui outro. Tudo vai depender do seu perfil, do seu projeto, da sua obra, da sua concepção. Então você como profissional que está buscando aí a sua excelência no seu dia a dia, de oferecer um diferencial para o seu cliente, de oferecer um projeto que te abrange uma diversidade de situações, então você pode conjugar as duas técnicas, né? O método aberto e o método fechado da rede de sprinkler. Então, além do benefício que você vai ter, o impacto visual. Também tem acontecido aqui muitas instaladoras, né? Muitos nossos clientes, isso já é vivência em visitas, em consultoria, têm feito o reestudo desses projetos. Olha que interessante. O mercado ainda está produzindo projetos de uma forma muito simplificada, com superdimensionamento e não levando em consideração os grandes vãos utilizando a metodologia. Então você aí, utilizando o FireGrid, vai ser possível você fazer reestudo, tá, do projeto, impactuando aí a sua economia. Eu tenho algumas estatísticas de algumas instaladoras que chegaram a economizar, em uma média de 6 a 7 meses, R$1 milhão. R$1 milhão. Por quê? Porque a cada projeto foi possível ou introduzir na sua topologia o método grid, fazendo um método misto entre o aberto e o fechado, feito um reestudo de materiais, feito um reestudo de tipos de bicos que ser necessário. E quando você passa a ter a informação, você passa a ter a melhor gestão. Esse é o nosso grande desafio hoje, é você fazer a gestão. E para ter gestão, a gente sabe muito bem que tem que ter dados, tem que ter informação. E há uma carência muito grande de informação. Boa parte é porque
a falta de não a prática no uso, no manuseio dessas técnicas, desses recursos, faz com que você fique ausente disso, criando assim uma expectativa do seu dia a dia muito distante da realidade. E hoje é uma realidade isso. Hoje, mais do que nunca, é uma realidade emergente fazer projetos mais otimizados, projetos mais limpos, mais práticos, de fácil executividade. Nós tivemos essa situação aí na década de 50 e 60 na área de concreto armado. Era muito comum, na época, ter modelos extremamente... Lembra os projetos prédios caixotes? Eram caixas, né? Parecia aqui quase que desculpa o termo, um pombal, né? Um quadrado nas janelinhas, né? Virando como se fosse uma coisa única. Por quê? Porque era deficiência na época computacional, com a deficiência de conhecimento de outras técnicas de construção de análise. Com o advento das novas tecnologias de análise estrutural, foi possível ter projetos mais esbeltos, mais otimizados, de forma totalmente regular. Hoje, na área de projeto de combate a incêndio, nós estamos vivenciando exatamente isso. Os projetos vão vindo com uma concepção padronizada, de um modelo da década de 70, 80, onde o método construtivo era mais padronizado em função das características arquitetônicas, ainda vindo dos Estados Unidos, muito das normas, traduzidas através de métodos tabelados, e essas tabelas, na verdade, foram induzindo ao longo dos anos um raciocínio, uma percepção que se enquadra dentro de alguns perfis de obra, alguns perfis de projeto, que não o todo como nós estamos vivenciando hoje. Então nós não podemos adotar um método tabelado, que é até para 460 metros quadrados, um projeto de um shopping, hospital, e principalmente até que não era possível também até depósito. Já vi muitos projetos feitos depósito com essa concepção. Então a necessidade de você se capacitar, a necessidade de você ter um conhecimento dessa informação, com o FireGrid ele vai te auxiliar, ele vai te trazer esse subsídio para você, e contido na sua infraestrutura, tem características que vão relatar pressões, vazões, velocidades que nascem em função do modelo, da sua topologia que foi prescrita, gerando para você um senso de análise. Isso eu falo muito com meus alunos, que é o ponto principal. Não adianta você ter um bando de dados, né, sem entender o sentimento deles, né? Então é importante, sim, você estarem atento, observarem as características do projeto, né? Existe um anseio muito grande de se fazer o cálculo, de ter uma planilha de cálculo com uma aprovação num corpo bombeiro e muito pouco o sentimento do que significa aquela pressão, aquela vazão, aquela operacionalidade dos equipamentos. Então você deve, sim, ter esses recursos através do FireGrid de uma forma intuitiva, prática, rápida e através dessas informações fazer um bom estudo lá do dimensionamento cálculo de bomba, da prescrição lá do sprinkler, atendendo às necessidades que você tem no seu projeto, um reestudo para ver a viabilidade de outros equipamentos dentro da definição do escopo técnico da sua obra. Então, ou seja, você sai do modelo automático de projetar, que é simplesmente fazer a especificação, e passa para um modelo mais atual, que é de sobrar mais tempo para você analisar o projeto, dar um estudo econômico dentro do projeto, uma melhor solução técnica e o melhor, criar um diferencial junto ao seu cliente, que você vai poder oferecer para ele mais subsídio de informações, mostrando e justificando até por que daquela tomada de decisão. Porque nós sabemos muito bem que o custo de uma obra na área de instalações de sprinkler é um custo, uma curva A de uma obra, né, comparado com as outras instalações. Então, mais do que nunca, você ter subsídios técnicos para confirmar que a sua tomada de decisão ficou viável e atender a expectativa do seu cliente de um bom projeto e da executividade dele, faz com que você se torne um diferencial, né? Então, é interessante. Então, veja só que situação nós temos. Primeiro, era uma dificuldade técnica, matemática, operacional desse cálculo hidráulico, que era, por exemplo, se você fosse fazer isso no método manualmente, não seria possível. Através de planilhas ficaria uma coisa muito redundante, porque você teria que trabalhar tantas considerações para que chegasse no raciocínio. Então, veja bem, nós acabamos perdendo muito tempo com técnicas que pertenceu à década de 50, 70, 80, onde nós não tínhamos recurso computacional, principalmente, né? Então, quando nós aliamos
a técnica da engenharia de combate a incêndio, né? Inclusive até nos Estados Unidos hoje, o nome do profissional focado é o Fire Engineer, né? Que aqui no Brasil somos os projetistas, o Fire Engineer, somos os engenheiros, né? Os projetistas estão utilizando, para que se tem desse subsídio, desse expertise nessa área, te nutra de informações para que você possa executar o seu projeto com maestria, né? Eu diria que você passa a ter um outro know-how, um outro patamar nesse sentido, né? Então, foi um comentário de um aluno meu, foi muito deslumbrante, entre outros comentários e depoimentos, se você quiser, você pode conferir lá no nosso site, que era muito gritante. Ele falou: eu tenho 52 anos, 25 anos fazendo um projeto de combate a incêndio, em 4 horas consegui ver coisas que eu não vi a vida inteira. Então veja o diferencial do impacto que você tem quando você alia tecnologia, conhecimento. Ele aprimora o que você já tem como referência. Ele te transforma como profissionalmente. E quando você ainda é refém de informações ainda muito pulverizadas, não que elas existem, mas em particular nessa área de combate a incêndio, a falta de uma série de conhecimentos técnicos, teóricos, de interpretativos de norma, gerou ao longo dos anos muitas dúvidas, muitas aberturas de ideias com pouca conclusão. Então, nesse impacto dessa transição entre aquele modelo anterior e o novo, fez com que ficasse assim, muita interpretação. E como tem muita interpretação, não tem conclusão. Então, muitas vezes o profissional ele fica refém disso. Ele acaba ficando inseguro de tomar uma decisão em função desse excesso de informação. Então, desta maneira, você começa a melhorar o seu foco. Primeiro, ter uma visão mais assertiva dos problemas e desafios que você vai estar enfrentando no seu dia a dia, né? Na hora de você estar discutindo um perfil, uma obra, não ficar com receio de pegar um projeto de grande porte, em função de saber que vai verificar, que isso era um anseio muito forte dos alunos que vieram aqui, em muitas consultorias, e tem uma situação nova a ser superada, e essa superação ela é baseada com informação. Não tem como ser diferenciado. Você passa a ter uma segurança maior, você passa a ter uma percepção intuitiva dentro da sua concepção de projeto. Saímos do modelo de copy-paste, ou seja, de ficar replicando o que nós fazíamos com outros projetos. E começamos a trabalhar melhor com cada projeto. Cada modelo de projeto vai ter as suas características específicas e principalmente te trazer subsídios de análise individual. Não é mais uma análise coletiva, porque você está estudando cada caso, cada modelo, Vamos fazer uma ideia aqui bem simplificada, uma comparação. É como se o médico, quando ele quisesse fazer uma análise, mandar fazer uma radiografia, né? O que o médico, quando pede uma radiografia, ele está trazendo para você, pedindo para você, uma informação que não está visível aos nossos olhos. E através da tecnologia do raio-x, vai permitir você enxergar o que está dentro do nosso corpo humano. E aí o médico consegue fazer um diagnóstico melhor. Essa analogia vai ser aplicada aí, quando você estiver usando o FireGrid. Você vai ter um diagnóstico melhor com o comportamento hidráulico no seu projeto. Ele vai trazer informações que você vai ter um senso de análise muito mais profunda do que a superficial. E quando não temos dados reais, verdadeiros disso, nós criamos uma analogia, né? Há outro projeto, nesse conceito de analogia, na área de projeto de combate a incêndio, ele é totalmente ineficiente. Por quê? Porque cada projeto tem característica diferente, tem forma geométrica diferente, tem característica de pressão e vazão diversificada. Então veja, não adianta nós queremos fazer um diagnóstico único para todos os tipos de projetos, né? Nós temos necessidade, sim, para cada projeto, identificar os pressões, vazões, características construtivas. E uma boa notícia eu tenho que dar para vocês, né? Muito pessoal pergunta, é muito caro esse software e tal? A boa notícia para vocês, no primeiro projeto, vocês já vão pagar o software. Porque se vocês não fizessem o cálculo, ou vocês iam fazer para contratar alguém no mercado para fazê-lo, aí você tem outros aspectos que estão impactados nisso. Primeiro, prazo, né, operacional disso. Segundo, saber análise.
Eu já tive situações aqui onde eu fui fazer uma análise de um projeto, o cliente trouxe aqui para nós um projeto, análise, e observei lá que ele tinha colocado um buster no sistema, um buster. A gente sabe muito bem que o buster é uma atualização, uma pressurização do sistema como a bomba principal não atende. Então veja, isso aí foi um erro de interpretação, até no uso de um software, não sei que software era um software americano. A pessoa confundiu buster com fire pump, que é a bomba principal. Então veja que interessante que às vezes por causa de uma nomenclatura se causa uma dúvida na interpretação do resultado. Então como é que você analisa isso? Isso eu sou um consultor, tive a situação aqui de vivenciar essa experiência. E se é você que está recebendo já esse relatório, com um dado inconsistente lá, e você não tem noção do que é aquilo, você vai mandar executar e vai descobrir esse problema na obra, como é que você vai resolver isso? Eu já vi várias situações, vi outras situações bem típicas, a pessoa considerar uma margem de segurança muito maior, gerando um dimensionamento maior da bomba, desnecessário, em função de uma informação que estava relacionada, por exemplo, dar um exemplo, aí uma margem de segurança poderia ser 10%, foi adicionado 50% porque se usa 50% uma bomba de um recalque da água. Então existem muitas dúvidas técnicas em função de habitualidades realizadas em outras áreas. É muito comum isso. Então quando você começa a observar esses dados, outra situação muito atípica, houve casos em que o pessoal trouxe aqui um relatório que o cara calculou lá, num prédio de 3 andares, calculou as vazões dos 3 andares e somou tudo. Uma bomba natural que era de 40 cavalos, de 20 cavalos, ficou 40. E nessa situação até um usuário nosso que estava usando o software, ficou lá questionando, pô, o outro calculou lá, deu 40, o meu deu 20, o que aconteceu? Aí quando eu pedi, me passa o relatório. Aí eu observei essa inconsistência de dados. Então veja como é importante você estarem aliado a uma empresa que é consultiva, uma empresa que tem o know-how da tecnologia, do projeto e do processo. Porque você tem que ter a informação completa, ter um parceiro que te auxilia aí no seu dia a dia na concepção do projeto, né? Então com isso vai ser o seu grande diferencial. Não só ter um software, mas também ter uma parceira de conhecimento aí para compartilhar com vocês. Então veja, hoje o impacto que vai gerar no seu dia a dia, no seu processo de trabalho, é um diferencial gigante dentro da oportunidade de chegar. E também levar para o seu cliente que você está usando uma tecnologia diferenciada. Isso não tem preço, porque você está gerando uma economia de custo de obra para ele. Então veja, você tem um benefício imediato de adquirir um software com tecnologia, conhecimento, que vai te dar um upgrade na sua carreira, dentro do que você está oferecendo. Então esse é o grande diferencial, né? Os projetos, inclusive vem uma série de exemplos de projetos de fábrica, hospital, shopping, estacionamentos, e você passa a ter uma percepção muito diferenciada. O que antigamente você tinha uma visão mais pontual, hoje você consegue trazer isso para o seu dia a dia, levar esse know-how para o seu cliente, compartilhar ideias através do software. Então o software vai te facilitar todo esse trâmite, total, ou seja, você vai sair de um patamar para um outro nível. Por quê? Porque hoje, o que você está fazendo hoje para ter um diferencial? O que hoje você está produzindo? Como o seu cliente vai poder saber que você é o diferencial do seu projeto? Aí é uma grande oportunidade, está aí. Nós não podemos queremos resultados diferentes fazendo a mesma coisa, não existe isso. Você só pode ter resultado diferente quando você faz algo diferente. E algo diferente focado na sua área, focado no seu dia a dia, focado em algo que é já realizável há muitos anos, tá, gente? O que nós estamos comentando aqui já é muito comum nos Estados Unidos desde a década de 70. Aqui no Brasil, em função das nossas particularidades cultural, construtivas, acabamos muitas vezes ficando esses conhecimentos isolados em alguma parte do processo nosso dessa cadeia de valor, ok? Então aproveite já, tá? Você já pode, a partir de hoje, já transformar a sua condição, ok? E temos aí todo o apoio técnico, suporte técnico para auxiliar você nessa transição. Temos cursos já mais focados, especializados, para te atender a essa necessidade, ok?
Eu tive a oportunidade de acompanhar milhares de outros clientes, usuários, que já fizeram essa migração, já são destaques em outros estados, no Brasil, São Paulo. Temos clientes já há mais de 23 anos que gerou um impacto, posso até citar o nome da Hidrante, Flávio, lá de Goiânia, que impactou todo o processo dele, fazendo projetos mistos. E eu tinha uma leitura do mercado que esse projetista conseguia fazer um projeto diferenciado. Eu tive a oportunidade de conhecer outros projetistas. Eu falo, nossa, tal, aí o pessoal da Hidrante lá faz um projeto diferenciado. O executor fala, não, eu tenho lá um projetista que faz um projeto diferenciado, eu vejo isso na obra. Então veja que a leitura que você vai ser diversificado, vai ser referenciado, é de uma forma totalmente realística, né? Não é algo só verbal, mas prático e objetivo. Então aproveite já, hoje, já dê essa oportunidade de mudar, de aprimorar o seu escritório, de aprimorar a sua técnica, oferecendo esse diferencial. Existe a diferença entre o visionário, né? O visionário, ele é criticado, e quando ele acerta, ele é invejado. Então veja só, todos nós queremos às vezes uma situação nova, queremos oportunidade externa, e o momento é agora. Então seja um visionário na sua área de projeto, seja um visionário dentro do seu projeto de construção, e conte com a gente nessa transformação. O FireGrid, para quem que vai se beneficiar com os recursos FireGrid? Vamos lá. Projetistas de combate a incêndio, né? Então, hoje, se você faz projeto só hidrossanitário, a oportunidade de você fazer projeto de combate a incêndio. Construtoras que querem, dentro de sua equipe técnica, ou vai desenvolver o projeto, ou melhor, validar os projetos que são contratados, que hoje tem sido uma boa prática, né? Bombeiros aposentados que exercem a profissão, bombeiros, tenentes, coronéis, né? Dentro desse segmento, que estão aí prestando serviço também. E instaladoras, projetistas e todos aqueles, de uma forma direta, indústria, que tem a área de segurança do trabalho, que tenha se envolvendo com a área de combate, manutenção industrial, que tem a necessidade de ter o conhecimento das suas instalações, das suas infraestruturas, e verificar situações de ampliações, situações de mudança. É muito comum isso acontecer às vezes na indústria. O cara amplia uma área, um setor lá da obra, do seu projeto, do seu parque industrial, ampliou e houve a necessidade de readequar ali para uma extensão dessa área e ver o que acontece. Revalidação de AVCBs dentro do projeto, outros problemas técnicos de manutenção, às vezes um layout que estava ali não mais operante, fiz a modificação do layout, para um pré-estudo, para uma reaprovação no Corpo Bombeiro, a própria equipe técnica, o pessoal da engenharia, já pode prever novas soluções. Diga-se de passagem que para quem está vivenciando lá a operacionalidade do sistema, é fundamental ter esse conhecimento também. Então, é um leque muito grande. Todos aqueles profissionais estão envolvidos de uma forma direta e indireta dentro desse processo. Para os alunos, formandos, graduandos, que têm a necessidade de se capacitar para absorver a mão de obra no mercado, você pode utilizar também os benefícios do FireGrid. Olha, eu vou te bonificar pela sua visita aqui e por estar acompanhando essa minha apresentação. Vou deixar aqui no link abaixo uma apresentação detalhada sobre estudo econômico de rede de sprinkler, para você ter mais argumentos e na análise de negócio de vocês, ok? Deixe seu e-mail, seu contato que eu vou enviar para vocês. Fiquem conectados conosco através do nosso site, nas nossas redes sociais. Dê um like se gostou aqui desse vídeo, compartilhe esses vídeos e interage conosco. Mande seu e-mail, entre no nosso WhatsApp, faça a pergunta, fique à vontade. Também estou aqui para esclarecer uma eventual dúvida nessa abordagem que coloquei para vocês hoje. Até mais, até breve.